Boa noite, turma. Hoje o meu grupo, formado por mim, Thaís, Marcelo e Esté, vamos apresentar o nosso relato de experiência em estágio na EJA a partir do nosso tema Alunas e Alunos da EJA, perspectiva pelas marcas da exclusão. Quem são essas alunas e alunos da EJA? No nosso estágio em EJA, podemos perceber que esses alunos são jovens e adultos, sujeitos de direitos e deveres, que buscam, através do estudo, ocupar seu lugar na sociedade e exercer sua cidadania. São sujeitos concretos que carregam em toda a sua vivência trajetórias humanas, que precisam ser olhados pelos seus marcos sociais, econômicos e culturais, assim como diz Oliveira em 1999 e Arro em 2000. Sendo assim, em nosso estágio, juntamente com a diretora Bruna, o coordenador André e os professores Marcos e Gilmar, a gente pôde perceber que eles olham os alunos dessa maneira e que eles respeitam cada aluno em sua forma individual e coletiva também. Boa noite a todos e todas. Esse trata de um relato, né, vivenciado no estágio supervisionado em EJA, né, e durante esse estágio foi possível identificar algumas concepções e alguns conceitos abordados não só na disciplina de estágio, como também na disciplina de fundamentos. Para início de conversa, a identificação da escola estagiada do estágio supervisionado na EJA, ela encontra-se, né, na cidade de Eubank da Câmara, né, a Escola Estadual Antônio Macedo, aqui em Minas Gerais, né, e a escola ela oferta o atendimento do primeiro ao sétimo ano do ensino fundamental, o ensino médio e atende a modalidade da EJA no segundo segmento. Além disso, a escola trabalha com a inclusão de alunos especiais. A concepção de educação, vista não só na escola, mas como em sala de aula, é que o trabalho pedagógico presente conta com a concepção crítica, né, de Álvaro Vieira Pinto, a qual tem como base uma educação contextualizada, crítica, conscientizadora, dialética e dialogal, que possibilita proporcionar aos educandos o domínio de competências que permitam a plena formação do indivíduo enquanto cidadão, nas múltiplas e complexas atividades exigidas da vida moderna, numa perspectiva cultural que implica possibilitar que os estudantes vivenciem um máximo onde eles possam compreender que são sujeitos de direitos e deveres do Estado. A caracterização da turma estagiada, né, que foi possível observar, é que os alunos presentes na turma têm idade acima de 15 anos. A caracterização são os mesmos presentes no caderno trabalhado com a EJA, o caderno 1, alunas e alunos da EJA, as marcas da exclusão, os quais têm valores diversificados em relação à vida familiar, à questão estudantil e em relação à escola de qualidade. Vários trazem consigo a marca da exclusão através de agressões verbais de colegas, professores e também da sociedade. Marcas da exclusão. Condições socioeconômicas. Os alunos presentes na turma estagiada são os mesmos citados no texto as marcas da exclusão, sendo eles, em sua maioria, trabalhadores de baixa renda e que vivem com o básico, vindo do campo. São os mesmos também citados no escrito de Arroio 2005, página 33, que diz o seguinte: por décadas, esses jovens e adultos são os mesmos, pobres, oprimidos, excluídos, vulneráveis, negros, das periferias e do campus. Os coletivos sociais e culturais a que pertencem são os mesmos. Isso se é um determinante presente na história da sua educação do que em definição, em previsão e diversidade de atores, de ações, espaços e intervenções. E aí nós vamos falar sobre a questão da autoestima. E é comum que os jovens e adultos que eles ingressam na IJA, eles tenham dúvidas sobre as suas capacidades, seja por ter repetido de série, por ter parado os estudos, ou até mesmo por nem ter ingressado na escola, não ter tido a oportunidade de participar do período de escolarização na idade recomendada.
E aí, você tem uma necessidade muito grande de um trabalho educativo que promova essa valorização do sujeito, tanto essa valorização individual quanto essa valorização coletiva da comunidade que a escola está inserida. E aí a gente rompe com essa proposta de que somente a institucionalização, ou seja, somente esse período de escolarização em uma instituição física é a única forma de se adquirir conhecimento. E aí a escola promove um trabalho muito bacana com esses alunos, porque vai numa perspectiva de romper com essa marginalização, ou seja, ela promove oportunidades para esses sujeitos de autoconhecimento e de conhecimento desse mundo, para ampliar aquilo que eles já sabem. E aí estabelece um diálogo muito interessante com a comunidade, dando voz, né, e ouvidos ao que essa comunidade tem a dizer para a escola, e aí se pautam em um trabalho democrático para poder consolidar os direitos desses alunos da EJA. A marca do trabalho. Em nosso estágio em EJA, foi possível perceber que as alunas e os alunos, em sua maioria, são trabalhadores e a experiência do trabalho começou em suas vidas desde cedo. Em toda a classe de EJA e também nessa estagiada, a gente pode perceber que o trabalho é apontado tanto como motivo para terem deixado a escola, como razão para voltarem a ela. O tema trabalho, ele tem um lugar especial na EJA e ele deve ser levado em consideração no trabalho das professoras, dos professores e também na escola. Com o acompanhamento que a gente fez com a diretora Bruna, o coordenador André e os professores Marcos e Gilmar, a gente pôde perceber que eles respeitam a questão do trabalho. Um ponto também importante a se destacar é que a diretora Bruna relatou que a turma de EJA no começo do ano estava cheia, mas que agora ela esvaziou. E o motivo desses alunos terem deixado a EJA foi a questão do horário que era ofertado à EJA e eles não conseguiram conciliar com o horário de trabalho. Portanto, a gente percebeu que não depende só da escola e dos professores o planejamento da EJA. Precisa de políticas públicas, juntamente com o Estado, para que todos tenham acesso ao direito à educação. E que esses adultos e jovens que precisam do ensino de EJA consigam conciliar os estudos com o trabalho. A diretora Bruna também relatou que muitas das vezes ela é questionada pelos próprios alunos por causa do horário que é ofertado à EJA, à noite. Eles reclamam que esse horário da noite é reservado para o seu descanso e também para os afazeres domésticos. Como atualmente estamos vivendo um momento de pandemia, as aulas do Estado estão sendo pelo aplicativo Conexão Escola ou pelos grupos de WhatsApp. A Bruna nos relatou que o grupo de WhatsApp da turma da EJA é pouco movimentado. A gente percebeu, também dito pela Bruna, que muitos dos alunos, uns não tinham acesso à internet, outros não tinham computador e nem celular em casa. Pensando nisso, a Bruna decidiu imprimir as apostilas e entregar presencialmente na casa de cada um. Mas mesmo assim, ela não teve sucesso. Ela percebeu que os alunos tinham dificuldade em manusear as apostilas. Sendo assim, a diretora Bruna decidiu então marcar um horário com cada um desses alunos que estavam apresentando essa dificuldade. Ela ia até a casa deles e ajudavam a manusear a apostila e também ajudava com algumas outras questões sobre os conteúdos que apareciam. Ela propôs a fazer isso porque a carga horária dos professores não permitia que os próprios professores fizessem esse acompanhamento. A diretora Bruna também nos conta que para ela foi muito emocionante ao chegar na casa de cada aluno e ela perceber o entusiasmo que esses alunos estavam. E muitas das vezes também ela percebeu que os alunos colocavam a melhor roupa, o melhor sapato para poder estar recebendo ela dentro da casa deles. Concluímos então que as marcas da exclusão afetam muito a modalidade EJA, tanto para a gente descobrir quem são essas alunas e alunos da EJA, quanto para o planejamento do ensino da EJA. Foi uma enorme satisfação a gente acompanhar a diretora Bruna, o coordenador André e os professores Marcos e Gilmar. A gente percebeu que eles se encaixam na concepção crítica de educação, do Álvaro Vieira Pinto. A gente pode perceber que eles se afetivam com os alunos e pensam nos alunos. Eles sempre buscam o melhor para eles.
Como as meninas já disseram, a nossa escola, ela tem uma realidade um pouco diferente. Ela é uma escola de uma cidade pequena e justamente por conta disso, ela possui uma facilidade de contato com os alunos e com a comunidade também. E aí, a gente pode perceber algumas coisas muito interessantes nessa escola, como a preocupação dela com a permanência desses alunos, seja por propostas educacionais de estar sempre em diálogo com esses alunos, buscando saber se está tudo bem, se precisam de algum apoio, um apoio pedagógico, um apoio psicológico, ou até mesmo, por conta da pandemia, uma assistência social, facilitando o contato desses alunos com a assistência social. Porque se tem uma noção de que a escola, ela atua no setor da assistência social, mas na verdade não é isso que acontece. A escola tem um caráter de mediadora. E, nesse sentido, a escola atua proporcionando a esse aluno informações importantes para que ele possa correr atrás e buscar essas informações do setor responsável, ou então facilitando essa comunicação do aluno com o setor. No caso, facilitando para esse aluno os benefícios sociais, como Bolsa Família, o auxílio emergencial, que foi uma realidade também, e atua também no oferecimento do kit merenda, que é um kit muito importante, que consiste em uma cesta básica que é oferecida para os alunos, né, com base no programa de alimentação escolar. E justamente por esses alunos, a maioria serem assalariados, esse kit merenda, ele faz muita diferença, porque a alimentação desses alunos na escola, ela era realmente muito importante também, porque esses alunos chegavam do serviço, não dava tempo, muitas vezes, de ir para casa para poder jantar e ir para a escola para não chegar muito atrasado. Então, a merenda era um fator muito importante para esses alunos, né, nesse caminho que eles faziam do trabalho para casa, e entre eles estava a escola. E aí é muito importante a gente pensar também sobre como que essa escola se relaciona com esses alunos para além dessas políticas. E nós observamos que a escola tem atuado de uma maneira muito forte, além dessas políticas sociais, nas temáticas geradoras, né, para gerar um diálogo aí desses alunos com os conteúdos, com as propostas da escola e da comunidade, ou seja, pegar informações importantes de ambos os sujeitos e trazer para esses alunos de uma forma mais leve, né? E essas temáticas, elas são abordadas nos sábados letivos, seja a temática de violência contra a mulher, qualificação profissional, como se construir uma carreira, construir um currículo, como utilizar espaços da residência, espaços do trabalho, e tudo isso tem gerado um grande movimento entre esses alunos de participação e de convite a outras pessoas da comunidade também. E nesse sentido a gente encontra também a qualificação profissional, que a escola acaba propiciando para esse aluno uma facilidade com os setores que oferecem esse tipo de serviço. No caso, a escola tem um contato muito bacana com o Senai, disponibilizando para esses alunos as inscrições e até mesmo fazendo inscrições para esses alunos nos projetos que o Senai, Senac e Senat abrem, bem como também o Enem e outros programas que acabam visando uma modificação na vida desse aluno por meio do trabalho ou por meio do estudo. A gente vê na proposta de trabalho dos professores acompanhados, que é o professor Marcos e o professor Gilmar, essa preocupação de trazer informações importantes, informações úteis para esses alunos, principalmente que se referem ao mundo do trabalho. E aí, nas observações feitas, a gente pontua o seguinte: primeiro, a sensibilidade desses professores de não adequar o aluno às suas propostas, mas sim de adequar suas propostas a esses alunos, aos seus interesses, partindo de temas geradores, sejam gerados por ele, ou seja gerado
de forma um pouco artificial, na verdade, né? Seria um planejamento feito por esse professor para propiciar uma situação geradora e assim surgiu um projeto. Vemos também a disposição desses professores em ampliar o seu horário de atendimento, porque o atendimento feito no WhatsApp, ele seguia o cronograma da aula. Porém, os professores recebiam chamadas, recebiam mensagens que ultrapassavam esse horário de aula. Era de manhã, de tarde ou até mesmo de madrugada, que era o horário que muitos dos alunos tinham para poder realizar as atividades, já que a parte da manhã e da tarde trabalhava e à noite participava das atividades escolares. E nisso nós retiramos algumas reflexões muito interessantes sobre a proposta que nós temos, o que nós estamos elaborando, construindo no decorrer da nossa formação, para a nossa atuação nas escolas, que é justamente essa sensibilidade às necessidades dos alunos e essa utilização consciente dos recursos disponíveis, né? Porque os professores utilizaram, além dos recursos digitais, que eram os recursos disponíveis para a maioria dos alunos, felizmente, né, tinham acesso, embora não promovesse tanta qualidade, às vezes era um celular pequeno, ou que não tinha uma câmera tão boa, o áudio tão bom, né, por muitos terem filhos, tinha o telefone quebrado. Isso dificultava um pouco, mas todos eles tinham certo acesso, e os que não tinham acesso existia uma proposta da escola, né, como a Thaís citou, de levar esses alunos blocos de atividades e orientações, né, que era feito até pela coordenadora e pela diretora, orientações de como executar essas atividades. Então, nós percebemos com esses professores o compromisso que eles assumiram com a educação e o compromisso que eles assumiram com uma educação de qualidade para esses alunos, de forma a atender às necessidades deles e atender também às necessidades que são externas, como, por exemplo, a necessidade do mercado de trabalho, que é uma pauta muito importante para esses alunos, principalmente porque a maioria é assalariada e possui um trabalho, um cargo que possui uma carga horária muito grande, muito extensa, um trabalho pesado, com uma remuneração não tão boa para sustentar uma grande família, né? Então, essa proposta que a escola desenvolve, de além de promover educação, promover oportunidades para esses alunos de melhorarem de vida, de se emanciparem, de transformarem a sua vida por meio da educação, foi uma lição muito importante que nós retiramos para poder aplicar na nossa prática enquanto educadoras da educação de jovens e adultos. Finalizamos o nosso relato de experiência com a citação. Não é possível a educadoras e educadores pensar apenas os procedimentos didáticos e os conteúdos a serem ensinados aos grupos populares. Os próprios conteúdos a serem ensinados não podem ser totalmente estranhos àquela cotidianidade. O que acontece no meio popular, nas periferias das cidades, nos campos, trabalhadores urbanos e rurais reunindo-se para rezar ou para discutir seus direitos, nada pode escapar à curiosidade arguta dos educadores envolvidos na prática da educação popular. Freire, 2001, página 16.